Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 102 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar com Rui Caldeira e analisar o Distritalão, o CP, a Liga 3, a Segunda Liga e a Primeira Liga. Os convidados de hoje são o Armando Alves e o Carlos Encarnação. Hoje temos connosco Rui Caldeira, treinador do Lusitano de Vila Real de Santo António, para falar do seu clube e sobre o Distritalão. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, boa noite. O Mister é da velha escola da formação do Lusitano, com sucesso reconhecido por todos. As coisas mudaram muito no Lusitano? Mudou muito. Infelizmente para o Lusitano mudou e nestes últimos anos o Lusitano passou por uma fase menos agradável para o clube e para a cidade, mas penso que estamos agora a fazer um trabalho que é a reconstituição de todo o futebol do Lusitano, principalmente a formação do Lusitano, que é a grande base do clube. Vai demorar algum tempo, mas acho que estamos a entrar no caminho correto. Muito bem. Mister, na época passada o Mister foi convocado para recuperar a mística do Lusitano. É que o clube parecia um pouco adormecido e uma das medidas foi voltar a jogar no Gomes de Socorro. Foi convocado? Sim. A época passada eu, há 8 anos, já não estava ligado ao Lusitano, ao futebol neste momento, e fui convidado para voltar ao Lusitano. Pediram para treinar a equipa sénior, não por motivos profissionais não aceitei, fiquei com os júniores e a meio da época a direção pediu-me para pegar nos séniores, porque tínhamos que voltar a pegar nas pontas para ver se conseguimos organizar o Lusitano. Eu peguei no Lusitano em janeiro da época passada e o Lusitano estava em penúltimo lugar com 7 pontos. No final da primeira volta o Lusitano tinha 7 pontos. Conseguimos trabalhar, conseguimos retificar algumas coisas, com mérito de todos e com o grupo que pouco a pouco conseguimos montar ali de alguns jogadores que vieram quando eu entrei para os séniores. No final do campeonato fizemos 33 pontos e não precisávamos que o Lusitano descesse, que nós estávamos chaves. Mesmo o Lusitano, a situação que aconteceu com o Lusitano de baixar divisão, se o Lusitano não baixasse, nós também não baixávamos, porque tínhamos ainda equipas atrás de nós. Exatamente. E para esta época, quais são os objetivos do clube, considerando as limitações que tem sofrido? O plantel do Lusitano neste momento tem 25 jogadores, posso dizer, dos 25 jogadores, 24 são da formação do Lusitano já. Só temos um jogador que não foi da formação do Lusitano, mas já está há 2 anos em Vila Real, é o Vischer, que é estrangeiro, é o único estrangeiro que neste momento temos na equipa, mas pronto, faz parte já da família e acho que estamos a seguir a motivação de conseguir arrastar os miúdos outra vez ao futebol. O Lusitano voltou a ter outra vez formação competitiva dentro do número de jogadores. Não temos ainda os números de jogadores que nós pretendíamos, mas estamos pouco a pouco a caminhar. A única coisa é que estamos a construir a casa de cima para baixo. Devia ser de baixo para cima, mas neste momento temos que nos agarrar aos séniores para passar a mensagem para todos os escalões, quando devia sair a formação a dar o passo inicial. Mas temos que ter uma base e, por uma questão de estratégia, optámos por ser esta a base, que seria o mais fácil de conseguirmos rodear-nos o plantel sénior de jogadores da formação. E é com bastante orgulho que a gente neste momento já temos 25 jogadores que são formados do Lusitano. E desses 25 jogadores, a média de idade não supera os 24 anos. O que é bom. E sobre o Distritalão, que apreciação faz em termos competitivos e quais os clubes candidatos, tanto ao sexteto como ao título, na sua opinião? Olha, penso que o Distritalão cada vez está mais competitivo. Estamos a notar uma grande melhoria a nível de todos os clubes. Infelizmente o Lusitano ainda não consegue estar nesse patamar, mas penso que poderemos trabalhar para chegar a esse patamar. E como referência teríamos que trabalhar o patamar das equipas que estão na parte de cima da tabela classificativa. Penso que o grande candidato à subida de divisão é sem dúvida o Lusitano, uma equipa muito bem estruturada, muito bem trabalhada pelo Ivo. Tem as suas condições para ter todo o sucesso neste campeonato, mas penso que no geral todas as equipas melhoraram
a sua qualidade de trabalho e a sua qualidade de atletas. Portanto, nesse aspecto, acho que estamos no caminho correto. Poderá haver alguma retificação que tenhamos que fazer, sim, mas essas penso que são as equipas de cima, está mais ou menos designado entre o Oltano, Quarteirense SAD, Colatrense, estão ali com o Silves, está o leque mais ou menos da frente. O pelotão da frente está mais ou menos montado. O de baixo ainda vai haver muito ponto para disputar, ainda vai haver muito trabalho, muitos jogos a sofrer e pode haver surpresas na parte final. Quem é que ficará nos 6 primeiros, num ou do outro, mas grande parte está aí. Mister, prefere um campeonato seguido ou dividido em 2 fases? Eu prefiro um campeonato seguido. O campeonato, este campeonato, por exemplo, dividido em 2 fases, está a trazer alguma tensão que não se verificaria, ou pelo menos não se verificou a época passada? Sim, mas eu tenho acompanhado o programa e tenho ouvido também os meus colegas falar, e de facto é verdade, as equipas que vão ficar na parte de baixo da tabela classificativa vai ser a sofrer até uma última jornada, e vai-se deixar de ver futebol, algum futebol de alguma qualidade que possa haver neste distritalão, e há jogadores com muita qualidade. E de certeza que isto vai passar, vamos ter objetivos, e os objetivos vai ser muito concreto e muito rápido. É preferível um ponto na mão do que 2 a voar ou 3 a voar. Portanto, vai-se deixar de ver muito futebol, vai ser um jogo muito cosilento, vai haver muitos problemas, penso que não vai beneficiar em nada esta segunda fase, não vai beneficiar em nada o nosso distrital. Muito bem. Mister, e em relação ao futebol distrital, que sugestões tem para melhorar a competição e os clubes? As sugestões é muito relativo. Um dos pontos é que a associação e os meios de comunicação do nosso Algarve deve reunir-se à volta dos clubes e os clubes à volta dessa associação para tentarmos melhorar. Melhorar as condições não é só melhorarmos os campos e melhorarmos os plantéis dos clubes. Temos que melhorar a qualidade dos técnicos, temos que melhorar a qualidade dos dirigentes, temos que melhorar a qualidade dos árbitros, temos que melhorar tudo um pouco para conseguirmos ser cada vez mais competitivos e com mais qualidade. Penso que isso não é só a formação, a gente olha muitas vezes para a formação, os treinadores têm que ter os níveis, têm que estar encartados, têm que ter formações para ter os créditos para poderem treinar as equipas, mas os dirigentes não têm, os massagistas não têm, várias situações que não acontecem, e isso faz falta no futebol para melhorarmos. Penso que temos que passar por uma reciclagem a todos os níveis. Armando, uma pergunta aqui para o nosso convidado. Olha, saudar o Rui, um velho conhecido, e saudar também o regresso na época passada às lides do futebol distrital no futebol sénior, porque é uma pessoa pela sua competência, pelo seu caráter, pelo seu conhecimento que faz falta. Todos fazemos falta nesta família do futebol algarvio e saudá-lo por isso. E a pergunta vai sobre o percurso do Lusitano. O Lusitano começou muito bem, há pouco em off estávamos a falar sobre isso. O Lusitano começou muito bem, depois teve ali uma quebra que atirou a equipa para fora ali dos primeiros lugares. O que é que efetivamente se passou? O que é que ocorreu? O que é que justificou esse início tão bom? E depois o que é que houve para que a equipa tivesse caído alguns lugares na classificação, Rui? Foi um prazer estar a falar consigo, Armando, outra vez mais uma vez lhe digo. Há muito tempo que já não conversávamos. O que aconteceu é que o Lusitano montou um plantel curto e muito em cima da competição, praticamente derivada à nossa zona, e já falei isto por acaso até com o Coelho, e eles também sofreram um bocado desse problema, derivado às zonas de praia. Temos muitos atletas que trabalham mais na zona do turismo, mais relacionados com as praias, e começam normalmente a trabalhar muito mais tarde com os clubes. Isso sentiu-se um bocadinho, nós montámos muito em cima do joelho praticamente o nosso plantel, foi um plantel curto, e temos estado agora a dar alguma qualidade mais ao plantel. O que é que aconteceu é que quando, no melhor momento que nós estávamos, perdemos em 2 jogos, perdemos à volta de 7 jogadores, entre 6 a 7 jogadores, importantíssimos no nosso plantel. Não só como a qualidade que eles têm de jogo, mas também como o fortalecimento que fazem ao grupo,
como lhes disse, o nosso plantel é muito jovem, é um plantel muito novinho, e tem miúdos de 18, 19 anos a jogar na equipa principal, tem júniores a jogar na equipa principal, e faz falta às vezes alguma estabilidade. E quando não temos esses líderes dentro do campo, quando não temos essa estabilidade dentro do campo, notou-se, e no jogo com o Silves nós fizemos um desastre autêntico dentro do campo, e ouviu o Coelho, e uma das razões foi isso. Nós não tivemos no jogo, nós nos preocupámos com tudo menos com o jogo que estávamos a realizar, e depois daí para a frente tivemos uma fase menos positiva e caímos ali uns lugares. Penso que somos capazes de conseguir remontar tudo outra vez e fazer uma ponta final interessante. Encarnação, uma pergunta para o nosso convidado. Desde já, boa noite a todos, boa noite também ao Mr. Rui, é um prazer tê-lo aqui neste programa. Aliás, nós vínhamos a falar, e muito bem, desse início de campanha que você falou há pouco. Já respondi em parte à minha pergunta, sendo que dentro do plantel e com as condições que tem, quer a nível de trabalho e a nível de jogadores, consegue uma ponta final que lhe dê a possibilidade a si e ao Lusitano de Vila Real Santo António logo nesta primeira fase conseguir a manutenção, visto que ainda há aquela situação das equipas algarvias que estão no Campeonato de Portugal e que poderão cair para o Cital. O foco poderá passar aí, trabalhar, e há essas condições, quer humanas, quer materiais, para que o Lusitano consiga a manutenção logo na primeira levada, se assim poderemos dizer. O Lusitano tem, nesta parte final, temos 3 jogos em casa e 2 fora. É importante nesses 3 jogos em casa, com os 2 fora, tentarmos somar o máximo de pontos possível. Isto está tudo enliado, está tudo ali numa questão de uma vitória e 2 vitórias e podemos disparar. Vai haver muitas equipas ali com muita qualidade e poder trabalhar. Eu posso lhe dizer, as contas estão feitas e esta semana nós temos trabalhado sobre estas situações e todas as semanas trabalhamos. Neste momento, se o campeonato nacional acabasse, o Lusitano descia a divisão. Portanto, não é esse o nosso objetivo. Nós queremos nos safar o mais rápido possível, mas penso que temos qualidade. Ainda esta semana inscrevemos mais 2 jogadores da formação que estavam a jogar fora e voltaram, porque além desta situação que estamos a falar, temos também o problema de não termos nenhum polo universitário em Vila Real de Santo António. O mais perto está em Faro, e temos muitos miúdos da nossa formação que saíram para avançarem a vida profissional deles a nível de estudo, e acho muito bem. E uns vão para Faro, outros vão para Beja, outros vão para a Covilhã. Isto é alguns pontos que eu estou a dizer de jogadores que eu perdi esta época, que poderiam estar no plantel sénior e tiveram que rumar para outros patamares por causa que a vida profissional assim os exige. Mas felizmente já regressaram alguns, porque estão a estagiar já no Conselho de Vila Real, alguns que estão a trabalhar já em Vila Real, e neste momento posso dizer, esta semana inscrevemos mais 2 jogadores que são, se calhar, mais 2 valias que nos podem vir a dar uma grande ajuda para o nosso plantel. Por isso sinceramente acredito que sou capaz, com a equipa de trabalho, com o nosso grupo forte, se estivermos com esse, somos capazes de chegar a atingir os nossos objetivos, que é a manutenção. Muito bem, agora vamos para o Distritalão e para a 16ª jornada, quando faltam 6 jogos para terminar a primeira fase. A 16ª foi recheada de interesse. No jogo de cartaz, o Loutano foi vencer o Quarteirense por 6-2, o Silves venceu no Horta da Areia o Colatrense por 3-1, os 11 Esperanças venceram o Quarteira por 3-1, o Odiáxera venceu fora o Almancilense por 4-1, o Lusitano e o Guia empataram a 3 golos num jogo que acabou mal, e o Lagoa venceu o Inter por 3-0. Mister, vamos falar sobre o seu jogo e a forma como acabou. Conte-nos o que é que aconteceu. Foi um jogo bem disputado por ambas as equipas, onde o Lusitano teve muito bem no jogo, e a gente olha para os resultados que surgiram esta jornada, e quando olhamos para o Loutano ir a ganhar 2-6 a Quarteira, surpreende um bocadinho, porque são as 2 equipas da frente, mas eu posso praticamente garantir e dizer-lhes francamente que o resultado mais aberto nesta jornada seria o do Lusitano, se o Lusitano tem um índice de finalização que consegue matar as situações que criou. Tivemos oportunidades para fazer várias oportunidades para fazer golo. No último momento não conseguimos concretizar, e ao minuto 90 estávamos a ganhar 3-1. O árbitro dá 5 minutos de compensação, e aí nos 5 minutos nós sofremos 2 golos por desatenções nossas, por um mau posicionamento dos jogadores,
pela ansiedade de que precisamos de pontos e que tínhamos que ganhar aquele jogo. Tudo isso levou a que às vezes nos levasse para os patamares que não desejávamos, e foi isso que aconteceu. Empatámos 3-3. O que é que acontece no final do jogo? Pois é normal uma equipa que está fora do jogo, praticamente está a ter o jogo perdido, a ter uma reação, porque os adeptos se calhar também os provocaram, não vou dizer que não, mas tem uma reação da parte dos atletas do guia a provocarem a parte dos adeptos do Lusitano, e no final do jogo foi uma cena lamentável que não devia ter acontecido, que é as equipas envolverem-se em cenas menos apropriadas para o futebol, e que nem é isso que nós queremos para o futebol, porque não é a imagem que temos que passar, pelo contrário, e queremos ter imagem positiva, porque há muitos jovens a ver o futebol. E depois tornou-se uma cena feia, porque as duas equipas, ao envolverem-se em cenas menos agradáveis, também houve elementos que entraram dentro de campo, e não deve acontecer. Muito bem. Armando, eu recordo que, para além do jogo, o final foi manchado por atos de violência que envolveram alguns adeptos, como mencionou o Mr. Rui Caldeira, e acabou com 8 jogadores expulsos, 4 para cada lado. Como é que viste isso? Bom, não vi. Chegaram-me apenas os ecos daquilo que se passou e é triste. Esta temporada, ao contrário do que sucedeu nas últimas, temos vindo a registrar várias incidências de natureza disciplinar e com alguma gravidade. Tivemos uma no Silva de Acho, temos esta agora, e estas situações, quando ocorrem nos jogos de séniores e da primeira divisão distrital, acabam por ter um eco ainda maior. Naturalmente que o árbitro e as autoridades presentes tomaram conta da ocorrência, elaboraram os respectivos relatórios, e espera-se agora que quem não teve comportamentos adequados, sejam desportistas, sejam espectadores, sejam outros agentes, sejam punidos, porque as coisas não podem ser assim. Foi um jogo que foi manchado por casos de indisciplina no final. Não importa aqui, pelo menos da minha parte, saber quem provocou quem reagiu a quê. O que importa é que as coisas não se passaram como deveriam ter passado. Há um registro, uma folha disciplinar extensa, há notícia de envolvimento de pessoas que não faziam parte do boletim de jogo, e portanto há aqui que punir quem de facto se comportou mal, porque o jogo ficou manchado, o campeonato de alguma forma já está manchado aqui por alguns incidentes, uns de secretaria, como foi o caso da derrota atribuída ao Oltano, que depois levou a um recurso e à reconquista, digamos, dos pontos perdidos na secretaria. Na segunda distrital também já aconteceram algumas situações do género, e portanto tudo isto acaba por ensombrar um pouquinho o campeonato. Em matéria disciplinar, o que importa é apurar quem prevaricou, punir essas pessoas, sejam eles quem forem, sejam agentes, sejam espectadores. Felizmente, temos regulamentação e temos legislação mais do que suficiente para atender a este tipo de comportamentos e para punir quem não sabe comportar-se, e naturalmente acreditamos que a justiça desportiva, e se for o caso também a justiça civil, porque estava lá uma força de segurança e houve pessoas que não faziam parte da ficha de jogo que entraram no recinto de jogo, e naturalmente terão também que ser punidas, nesse caso, não pela justiça desportiva, mas pela justiça civil. E acreditamos que é isso que vai acontecer. Resta-nos agora esperar para que quer a justiça desportiva, quer a justiça civil, em função dos relatórios, como dissemos, do árbitro e da GNR, venham a agir em conformidade. Encarnação, um comentário sobre esta situação? Eu penso que já foi tudo dito, quer por parte do Missa, quer por parte do Armando. Temos que sempre lamentar, como é lógico, isto seja no futebol, seja em qualquer outra modalidade, quando acontece muitas das vezes estas situações, só temos que lamentar. Logicamente que quem lá esteve é que poderá de alguma forma dizer, e como o Armando disse bem, estavam as autoridades, estavam também o trio de arbitragem, mas o futebol acontece no futebol, como pode acontecer noutras modalidades, e só temos que lamentar profundamente este tipo de acontecimentos. Agora, logicamente que muitas das vezes, e só quem não anda no futebol ou no desporto sabe de que, na intensidade e no calor do jogador, do jogo, aliás,
muitas das vezes cometemos situações e dizemos muitas coisas e fazemos muitas coisas que provavelmente não deveríamos fazer, mas isso, lá está, faz parte daquilo que é a emoção do próprio jogo, a emoção do próprio futebol, mas logicamente, tendo havido situações com gravidade, como aqui foram relatadas, há que lamentar e pedir, logicamente, a todos os agentes e toda a gente que está ligada a este mundo do desporto, que cada vez mais aconteça menos situações do que estas, mas logicamente é algo que não podemos de alguma forma prever ou conter dentro daquilo que referi há pouco, a própria emoção, o próprio calor, estando o Lusitano a ganhar por 3-1, fazendo verdade das palavras do Mister, depois havendo provocação para quem está nas bancadas da equipa da casa, logicamente que é o rastilho para que muito possa acontecer, e infelizmente parece que aconteceu. Portanto, não me vou repetir mais, lamentar que os factos sejam mais uma vez apurados, que seja punido quem tem que ser punido, e que realmente cada vez mais não haja situações destas, não só no futebol, mas também no desporto em geral. Muito bem. Mister, antes de o libertarmos, tem alguma consequência desta situação para o clube? Claro que sim, porque além de mais tenho 4 jogadores envolvidos na situação que vão ser punidos e vai prejudicar o clube, vai prejudicar a equipa neste momento, e depois algum receio daquilo que possa vir a acontecer, neste caso ao nosso campeonato, porque pode acontecer alguma coisa mais grave, pode haver castigos, pode haver alguma coisa, mas o mais grave de tudo e o mais triste é lamentar é a situação que aconteceu, e é uma situação que a gente não se quer rever nessa situação, porque temos filhos, temos netos, temos famílias, temos mulheres, e nunca gostamos de andar nesta situação, porque não é esta a nossa mensagem e não é o que nós pretendemos para o futebol algarvio, não só para o lusitano, não estou só a falar aqui a nível do lusitano, mas precisamente para o desporto algarvio e, neste caso, mais concretamente, o futebol. Obviamente. Mister, não tome mais tempo. Muito obrigado pela sua presença e disponibilidade, e voltaremos a encontrar-nos no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos, sempre ao dispor. Muito bem. Muito obrigado, Rui. Acanação, vamos para a jornada, para a 16ª jornada do Distritalão. Como é que viste? Olha, só para dizer aquilo que nós aqui já temos vindo a dizer, que este Distritalão realmente está ao rubro, e este ano cada vez mais leva-me a crer que a qualidade dos intervenientes e das próprias equipas está ao máximo. E pergunto eu, e quem me souber responder, quer na Liga Principal do Futebol Português, que é a Liga Bwin, quer na Liga SAPSEG, quer na Liga 3, digam-me uma jornada onde se tenham obtido 30 golos. Se me conseguirem dizer assim de repente e depressa, foi o que aconteceu nesta jornada, na 16ª da primeira distrital da Associação de Futebol do Algarve. Só isso prova a qualidade das equipas, quer as que estão no topo da tabela classificativa ou no meio da tabela para cima, e quer que estão no meio da tabela para baixo. Depois, era aquela dúvida que o Armando e eu falávamos na semana passada, a ver até que ponto é que este Loutano, perante o Quarteirense SAD, iria ou não ter algumas dificuldades. E realmente as dificuldades que teve foi ganhar por 6-2, portanto, inequivocamente mostrou aqui tudo aquilo que nós também vinhamos falando e vinhamos dizendo, que a equipa, a partir do momento que se adaptou e os jogadores se adaptaram a esta primeira distrital da Associação de Futebol do Algarve, nunca mais deram tréguas aos seus adversários. E a prova provada está esta goleada por 6-2, o que, se havia dúvidas ou algumas dúvidas sobre o rendimento deste Loutano, o certo é que disparou na tabela classificativa, já leva 7 pontos sobre o Quarteirense SAD, portanto, tudo leva a crer que poderá estar aqui encontrado a equipa que irá subir este ano ao Campeonato de Portugal. Depois, o empate do Lusitano com o Guia, como isso já falou, a vitória não surpreendente do Odiache por 4-1 sobre o Almacenense, talvez os números possam ter sido demasiado expressivos, a vitória também do Lagoa normal por 3-0, a excelente vitória dos 11 Esperanças sobre o Quarteiro, uma equipa que tem vindo a dar grande dores de cabeça aos seus adversários, e a vitória do Silos frente ao Colatrense por 3-1. Portanto, mais uma vez frisar que estamos perante à exceção deste Super Loutano, e teremos que novamente colocar esta frase atrás, porque esta vitória
sobre o Quarteirense SAD, lançou a equipa completamente naquilo que é os seus objetivos e naquilo que traçou no início da época, que é a subida e o regresso ao Campeonato de Portugal. De resto, vai haver muito equilíbrio, e como o Mister do Rui dizia há pouco, e é verdade, é do meio da tabela para baixo, em que do Lagoa, que tem 19 pontos e é o nono, até ao Colatrense, que tem 24, não são muitos os pontos e as jornadas ainda são algumas para percorrer. Portanto, penso que estará mais confuso e será ainda mais competitivo do meio da tabela para baixo do que propriamente do meio da tabela para cima, principalmente no lugar que dá e que dará acesso ao Campeonato de Portugal. Penso que esse, e com esta vitória esmagadora por 6-2, deu aqui a ver-nos aquilo que nós já vínhamos também a ver, que o Lotano, este Lotano realmente está com praticamente os 2 pés no Campeonato de Portugal na próxima temporada. Armando, como é que viste a 16ª jornada do Distritalão? Olha, um Loltano a reforçar a sua posição, praticamente duplicou os pontos de vantagem, tinha 4, passou para 7. Era um jogo importante no sentido de percebermos se o Quarteirense, com uma equipa muito mais jovem e sem a experiência e o traquejo do Loltano, teria argumentos para, digamos, rivalizar com o Loltano pelo primeiro lugar. Este jogo mostrou que não, que o Quarteirense, apesar de ter uma equipa de excelente qualidade, apesar de ter jovens que seguramente se vão afirmar futuramente no nosso futebol, está ainda um espaço atrás em termos de maturidade do Loltano, que soube aproveitar melhor as suas oportunidades e acabou por construir um resultado dilatado. O Loltano é hoje uma equipa mais formatada às necessidades do Distrital, os seus jogadores são mais conhecedores daquilo que é a realidade deste campeonato. Em termos táticos também, a equipa atingiu já um nível de perfeição assinalável e, naturalmente, depois, com a qualidade que os jogadores têm, vai acabando por fazer a diferença em campo. E, portanto, neste momento, parece que não restam dúvidas de que aquilo que dissemos no início do campeonato, antes até do início do campeonato, que seria um campeonato à parte para o Loltano, está a confirmar-se. É verdade que as primeiras jornadas não foram fáceis, houve ali algum tempo de adaptação, mas também é verdade que as últimas jornadas têm demonstrado uma superioridade muito, muito clara do Loltano sobre a concorrência. Basta ver, por exemplo, que nos jogos mais recentes foi ganhar a Silves, foi ganhar ao Quarteirense, e o Silves é o terceiro e o Quarteirense é o segundo, e portanto foi ganhar por números expressivos até. Em Silves foi por 3-1, agora em Quarteira foi por 6-2 aos seus mais diretos perseguidores. Depois vai haver, parece-me, aqui um campeonato à parte pelo segundo lugar que dá acesso à Taça de Portugal entre o Quarteirense e o Silves, uma vez que as outras equipas já estão a alguma distância, e depois do quarto lugar para baixo, nesta primeira fase, e até ao Lagoa, portanto são aqui 6 equipas para 3 vagas. Onze Esperanças, Colatrense, Odiastro, Quarteira, Lusitano e Lagoa para 3 vagas. Portanto vamos ter, digamos que será, quanto a mim e no que resta desta primeira fase, o grande foco de animação deste campeonato é saber destas 6 equipas quais são as 3 que vão ficar no grupo da frente e quais são as 3 que vão para o grupo de baixo. Os resultados da última jornada, o Loltano com o Quarteirense, não me surpreende a vitória do Loltano, surpreendem os números, não esperava algo tão desnivelado. De resto, mais golo, menos golo. Há aqui resultados que demonstram o Onze Esperanças, por exemplo, com o Quarteira por 3-1, ou o Silves ganhar no terreno do Colatrense também por 3-1, demonstram um desnível que, porventura, não terá propriamente existido em campo. As indicações que tenho é que foram jogos mais equilibrados, com as equipas vencedoras a aproveitarem melhor as suas oportunidades, e no resto acabou por mais golo, menos golo, imperar a normalidade, vivendo-se agora uma fase em que os jogos que envolvem aquelas 6 equipas que eu falei vão ser seguramente os jogos mais animados deste campeonato, no sentido em que todos os pontos ali vão valer ouro. Por exemplo, agora na próxima jornada vamos ter um Quarteira-Lagoa, que será de extrema importância para o Lagoa. O Lagoa é a última destas 6 equipas e portanto, se não pontuar, ficará com mais uma jornada em que verá alguns dos adversários pontuarem, ficará numa situação mais complicada, mais delicada para garantir um lugar nos 6 primeiros, e portanto vão ser estes jogos
que vão ser o grande centro das atenções nas jornadas que restam daqui até ao fim da primeira fase. Muito bem, Encarnação, vamos a voar para o CP e para a 15ª jornada. Na Série D, apenas o Futebol Clube Ferreiras sorriu. O Imortal cedeu um empate frente ao Paraense. O Olhanense perdeu pela margem mínima em Évora com o Lusitano. O Esperança de Lagos cedeu um empate com o Vasco da Gama da Vidigueira. E o Futebol Clube Ferreiras venceu o Angrense por 2-1 e subiu 2 lugares. Uma análise. Olha, uma análise é que o Esperança de Lagos perdeu mesmo aqui uma excelente oportunidade de sair desta zona incómoda que está ao empatar, teve a ganhar, teve várias possibilidades para poder ampliar, deixou-se empatar e depois até ao final não conseguiu dar a volta aos acontecimentos. De qualquer forma, está mais próximo, está a 2 pontos do Vasco da Gama, que veio empatar, bem, deixem-me ver aqui os meus resultados, o Vasco da Gama que veio empatar ao Algarve, a uma bola e poderia ter sido aqui com uma derrota, o que faria que trocasse com o Esperança de Lagos. Depois, o Imortal, mais uma vez, ao cair do pano, esteve a perder 1-0, esteve empatado a 1, esteve a ganhar 2-1 e aos 90 mais 2, num lance de infelicidade, tal como tinha acontecido também nos Açores, deixou-se empatar mesmo ao cair do pano, perdeu também aqui a oportunidade de dar um salto qualitativo na tabela classificativa. O Ferreiras, com esta vitória sobre o Angrense, voltou-se ali a posicionar melhor na tabela classificativa, embora esteja a cerca de 8 pontos da linha d'água, mas sem dúvida que é um bom presságio e é um bom levantar da cabeça à procura daquilo que pretende, que é a manutenção, ainda mais que no próximo domingo irá deslocar-se até Albufeira para defrontar o Imortal, portanto no jogo do Conselho de Albufeira, que trará, de certa forma, bastante interesse a agentes daquele Conselho. O Olhanense esteve a ganhar 1-0, rezam as crónicas e por conversas que tive com um colega nosso da comunicação social que acompanha as equipas alentejanas, que o Olhanense até esteve várias vezes e por largos minutos por cima do jogo, poderia ter inclusive ter feito muito mais do que um golo, mas depois deixou-se como que engolir pelo Lusitano de Évora, perdendo por 2-1, e dizia-me ele, que é um alentejano de gema e é um colega de comunicação que acompanha quer o Juventude, quer o Lusitano para todo o lado, realmente que este Olhanense não merecia nem sequer sair com um empate de Évora, muito pelo contrário, muito menos com a derrota. Mas o futebol os golos são quem marca mais do que a equipa adversária é quem vence, e o Olhanense continua de alguma forma a cavar um fosso cada vez enorme e tal como dizíamos aqui, penso que o Armando terá dito, se não é uma missão impossível, é super impossível que este Olhanense consiga de alguma forma safar-se daquilo que poderá ser o regresso passado uma série de anos à primeira distrital da Ação Futebol do Algarve, o que realmente para um clube coranense é muito, muito pesado, porque há que recordar que recentemente esteve na primeira divisão do futebol português. Portanto, as equipas algarvias, Esperança de Lagos penso que está bem encaminhado para chegar lá, e Imortal, o Ferreiras vai acordando de alguma forma e vai tentando conseguir aquilo que o Olhanense provavelmente já não irá conseguir, que é chegar a um lugar que lhe deu acesso direto a ficar no Campeonato de Portugal. Armando, como é que viste esta 15ª jornada? Olha, aplausos para o Ferreiras, foi a única equipa do Algarve que ganhou, reacendeu a esperança, soma 13 pontos, está ainda a uma distância considerável ali da zona de permanência, mas a verdade é que é uma vitória que vai dar algum alento, alguma confiança à equipa. As outras duas equipas algarvias que jogaram em casa poderiam de facto ter conseguido melhores resultados. Refiro-me ao Imortal, que deixou fugir 2 pontos já nas compensações, e o Esperança de Lagos esteve a ganhar e permitiu também o empate do Vasco da Gama da Vidigueira. Teria sido importante se ambas tivessem ganho. O Imortal criaria ali um fosso já de 5 pontos em relação à zona de descida, e o Esperança de Lagos saltaria da zona de descida para a zona de permanência. Isso não aconteceu, mas a verdade é que são duas equipas que vão em ciclos muito positivos,
Esperança de Lagos, por exemplo, assim de memória, estou a lembrar-me que antes deste empate tinha ganho 3 jogos seguidos e antes tinha empatado 1, portanto vai em 5 jogos sem perder. E só isso justifica também que tenha saído na parte de baixo da classificação e esteja agora ali mais perto da zona de permanência. Foi uma pena porque quer Imortal, quer Esperança de Lagos tivessem ganho, tinham dado um salto importante rumo aos seus objetivos. Depois o Olhanense não há muito a dizer, é verdade que nos jogos por alguma infelicidade, como parece que foi agora o caso, noutros por erros e por mérito e por inexperiência, a equipa tem apenas uma vitória quando estão disputadas 15 partidas e, portanto, a manter esta média irá acabar por descer, que é uma pena. E, sinceramente, já não acredito aqui neste caso em nenhum tipo de milagre. Parece-me que, mesmo que a equipa consiga melhorar a sua produção e conseguir alguns resultados positivos, não vai conseguir os pontos suficientes para escapar à descida e, portanto, parece-me aqui um caso já consumado. Seria uma coisa fora do comum, perfeitamente fora do normal, uma vez que o Olhanense, para poder garantir a permanência, teria praticamente que ganhar, pelas minhas contas, 75% dos jogos que lhe restam. Agora, se tem só uma vitória, como é que irá ganhar aqui 7 ou 8 jogos daqui até a final do campeonato? Parece-me manifestamente impossível e, portanto, não creio que isso possa vir a acontecer. O que é uma pena é o histórico, é o clube destes 4 do Algarve que participam neste campeonato, é o clube com o maior historial, é o único, já aqui o disse, com títulos nos 3 escalões do futebol português, foi campeão de Portugal em 1924, foi campeão da 2ª divisão, campeão da 3ª divisão, e é uma pena ver um clube com este historial, com estas tradições, a caminho dos distritais, o que não acontece desde os anos 40 do século passado, há cerca de 80 anos que o Olhanense não participa em competições de âmbito distrital e muito provavelmente isso vai voltar a acontecer na próxima temporada. Armando, vamos saltar para a Liga 3 e também para a 15ª jornada. Na Série B, o Moncarapachense visitou o Oliveira do Hospital e saiu de lá doente, com uma derrota e uma queda para a última posição. Como é que viste? Olha, eu não vi, mas chegaram ecos desse jogo. Parece que foi um penalti assim, um bocado para o escandaloso e já em período de compensações. E era um jogo de 6 pontos. Nós tínhamos falado aqui na semana passada que este jogo entre o Oliveira do Hospital e o Moncarapachense, dada a proximidade das duas equipas na tabela classificativa, era um jogo de 6 pontos. Porquê? Porque o Moncarapachense tinha 13 pontos, o Oliveira do Hospital tinha 16 e, portanto, o Moncarapachense ganhando igualava o adversário. Empatando, ficava com o adversário a 3 pontos, perdendo, ficava com o adversário a 6. Portanto, estamos a falar aqui de um jogo que podia marcar diferenças entre as equipas, como acabou por marcar. Mas aquilo que me contaram, e eu já vi o lance, já vi as imagens do lance, é um penalti que, enfim, deixa muitas dúvidas, para não dizer outra coisa. E às vezes falamos aqui, porque são jogos mais mediáticos do que se passa com as equipas algarvias na Primeira Liga e na Segunda Liga, mas se calhar o Moncarapachense, para além da inexperiência, para além da juventude de alguns jogadores, para além de não jogarem Moncarapachense e de jogarem Olhão e de uma série de outros fatores que aqui temos falado, também num ou noutro jogo tem vindo a ser prejudicado. Parece-me claramente que foi agora este o caso e era, como disse, um jogo extremamente importante para a equipa de Moncarapachos, uma vez que se tratava de um adversário direto que acabou por somar 3 pontos quando não os deveria ter somado à luz da verdade desportiva. Agora, as coisas ficaram mais complicadas, mas se olharmos para a classificação, o Moncarapachense está em último, mas tem 2 equipas apenas a 1 ponto de distância, tem mais 2 a apenas 3 pontos, e é precisamente com uma dessas que está a 3 pontos, o Vitória de Setúbal, que vai medir forças na próxima jornada, sabendo-se que o Moncarapachense até se agiganta um pouquinho com estas equipas com maior historial. Basta lembrar o que aconteceu na época passada no jogo da subida com o Belenenses, em que o Moncarapachense não se intimidou pela circunstância de estar a jogar no estádio do Restelo e ganhou e fez a festa da subida à Liga 3 e acreditamos que agora, diante do Vitória em Setúbal, o mesmo acontecerá e o Moncarapachense tentará retificar aquilo que não correu bem a Oliveira do Hospital e tentará trazer para casa um resultado positivo que devolva a esperança a agentes de Moncarapachos e que permita à equipa sair deste último lugar e saltar ali algumas posições na tabela classificativa.
Encarnação, como é que viste o Moncarapachense? Olha, é um jogo em que o Moncarapachense até não teve mal, fez um jogo conseguido, chamemos assim, em que o treinador, numa fase em que aposta realmente em homens de ataque para levar os 3 pontos, para trazer os 3 pontos, neste caso, para Moncarapacho, acaba por, já em tempo de compensação, sofrer uma grande penalidade, e faço das minhas as palavras do Armando, no mínimo daquelas grandes penalidades que se marca, porque se marca. E se fosse provavelmente como outra equipa que não o Moncarapachense, talvez aquela grande penalidade não teria acontecido. Por isso, foi pena que o Moncarapachense poderia de alguma forma ter conquistado pontos frente a esta equipa do Oliveira do Hospital, e acabou por trazer uma derrota, o que penaliza e muito por aquilo que fez durante os 90 minutos de jogo. Muito bem, vamos saltar para o Farense e para a segunda Liga. Encarnação, na 17ª jornada e última da primeira volta, o Farense caiu frente ao Tondela, não se aproximou do Moreirense e viu o Estrela aproximar-se. E realmente foi um jogo que foi, talvez, na minha opinião, o menos conseguido esta temporada do Farense. Muito sinceramente, não gostei da forma como o Farense atuou. E isso, logicamente, que deverá e terá sido já a reflexão por parte quer da equipa técnica, quer dos próprios jogadores sobre esse jogo, logicamente com a esperança de que o Farense já no próximo domingo consiga uma vitória. A não conseguir complicar as contas, mas mantenho a minha tese e mantenho a minha crença de que realmente o Farense e mais outra equipa irão subir este ano, sem dúvida, à Liga Principal do futebol português, mas há que ter atenção este Estrela da Amadora, que é excelentemente bem orientado por um técnico que tem que tirar o chapéu, que chama Sérgio Vieira. Armando, Farense, segunda Liga. Olha, foi uma exibição muito cinzenta, de facto. A equipa pareceu um pouco desgarrada, um pouco descrente, e não havia motivos para isso, uma vez que na jornada anterior vinha de 2 vitórias em casa, e no jogo anterior, com o Benfica B, tinha estado a perder e conseguiu, em termos anímicos, reagir muito bem, ir para cima do adversário e dar a volta ao jogo. Aqui, o Tondela marcou e o Farense pareceu sempre uma equipa sem aquela chama que seria desejável para poder dar a volta ao jogo. Pode dizer-se que são dias, e se calhar foi isso. Agora, terminou a primeira volta, e olhando para a classificação no final da primeira volta, e o próprio Vasco Faísca utilizou as redes sociais para dar conta disso, o Farense está em lugar de subida e com 4 pontos de vantagem sobre o terceiro. Se alguém dissesse no início da época que ia ser assim, toda a gente batia palmas e dizia que está muito bem. O que acontece é que, se calhar, pelo percurso e pela qualidade da equipa e por aquilo que aconteceu num ou noutro jogo, o Farense merecia ter uma vantagem maior do que aquela que tem. Isso não acontece, são 4 pontos e há toda uma segunda volta agora pela frente, onde sabemos que se a equipa fizer o mesmo que fez na primeira volta, muito dificilmente deixará de subir, porque será necessário aos adversários mais diretos fazerem uma segunda volta perfeitamente fantástica para superarem o Farense. E, portanto, posso dizer que se não conseguirem mais, pelo menos façam o que fizeram até aqui, porque se o conseguirem, acabarão por subir. Mas acredito que há ali qualidade no plantel, que há ali argumentos para que o Farense possa melhorar o seu padrão qualitativo, possa subir de produção, possa ser uma equipa, sobretudo fora de casa, porque em casa, nos últimos jogos, as coisas até têm corrido razoavelmente, mas fora a equipa, se nos lembrarmos, antes desta derrota com o Tondela, o Farense tinha perdido com o Futebol Clube Porto B por números expressivos, 4-0. E, portanto, os últimos jogos fora de casa não têm corrido muito bem. Vamos acreditar que este agora com o Torriense, e atenção ao Torriense, eu tive a oportunidade de ver o Torriense com o Feirense pela televisão e gostei muito do Torriense. Torriense que é orientado pelos 2 últimos diretores técnicos da Associação de Futebol do Algarve, o Pedro Moreira e o José Borges como adjunto. Portanto, são pessoas que conhecem muito bem a realidade do Farense, que conhecem muito bem a história do Farense,
que conhecem os jogadores do Farense, ou pelo menos grande parte deles, e, portanto, há uma série de trunfos, digamos assim, que a equipa técnica contrária tem do Farense e que podem utilizar neste jogo. Portanto, será um jogo perigoso, no sentido de que uma eventual derrota do Farense, e naturalmente, oxalá isso não aconteça, deixará ali o Farense muito próximo dos seus perseguidores. E é um jogo perigoso também pela qualidade do adversário, por aquilo que referimos a competência e o conhecimento que a equipa técnica contrária tem daquilo que é o Farense. Mas, como disse, vamos esperar que o Farense na segunda volta consiga fazer pelo menos o que fez na primeira volta, porque se o fizer, estaremos todos daqui a uns meses a festejar a subida do Farense à Primeira Liga, e vamos acreditar que há argumentos para que isso possa suceder. Bem lembrado. E agora vamos, Armando, para o Portimonense e para a Primeira Liga. Na 17ª jornada, o Portimonense caiu com estrondo em Arouca, naquele que terá sido o pior jogo da época, segundo o Filipe Relvas. E tu, como é que viste? Acho que ninguém tem dúvidas de que foi de facto o pior jogo do Portimonense esta temporada. Foi uma exibição abúlica, foi uma exibição marcada por uma série de erros individuais e coletivos, desde o guarda-redes aos centrais, os jogadores da frente também não estiveram bem. Enfim, correu tudo mal. Correu tudo mal e a equipa vem numa série negativa e tem vindo a cair lugares na tabela classificativa e talvez por isso também, vendo que há ali algumas lacunas no plantel, foram já contratados 7 reforços desde o início do mês de janeiro e há ainda vaga para mais um, que é um extremo que estará para chegar. E, portanto, a própria SAD, a administração da SAD, naturalmente sensibilizada pelo treinador Paulo Sérgio, sentiu necessidade de ir ao mercado e de reforçar várias posições no sentido de conferir mais consistência à equipa. É uma equipa muito jovem, que em lugares chave tem poucas soluções. Lembramos que a equipa tinha e ainda tem apenas 2 centrais, porque os outros chegaram todos há pouco tempo, não sei se algum já estará já poderá jogar, creio que sim, que o Wagner, que chegou no início de janeiro, já poderá jogar, portanto há ali uma série de lacunas que importava preencher. De qualquer forma, mesmo vindo num percurso descendente e não conseguindo muitos pontos nas últimas jornadas, esta exibição foi a pior de todas, foi muito fraquinha. É verdade que o Arouca está a realizar um excelente campeonato, mas aquilo que o Portimonense fez foi mau, foi francamente mau, foi uma exibição para esquecer e vamos ver se a equipa tem argumentos e capacidade para no próximo jogo, diante do Boa Vista, no Bessa, que é sempre um recinto tradicionalmente difícil, vamos ver se o Portimonense tem capacidade, dizia, para dar a volta a um contexto de resultados negativos e uma exibição francamente má no reduto do Arouca. É um teste importante para o Portimonense na mudança de volta. O Portimonense acaba a primeira volta numa situação de alguma estabilidade em termos classificativos. O Portimonense está em 12º, tem 20 pontos, os lugares de descida estão a 6 pontos. Mas a verdade é que estes 20 pontos que o Portimonense tem foram somados quase todos na fase inicial do campeonato. Nas últimas jornadas a equipa tem vindo a cair posições e isso é preocupante e ou retifica e começa de novo a somar pontos, ou então cairá ali mais jornada, menos jornada, numa situação aflitiva e indesejável, e portanto estamos agora numa fase importante do percurso do Portimonense e este jogo com o Boa Vista, que tem apenas mais um ponto do que o Portimonense, é também um daqueles jogos de 6 pontos, porque se o Boa Vista ganha, fica já um pouco distante, se o Portimonense pontua, empatando, fica a continuar um ponto, ganhando, ultrapassa o seu adversário, e portanto estamos a falar aqui daquela luta direta ali pelos lugares da segunda parte da classificação na fuga à zona perigosa, e daí a importância dos pontos que estarão em disputa no Bessa, e esperamos que haja ali capacidade de reação para que o Portimonense possa trazer algo do estádio do Boa Vista. Muito bem. E a encarnação? Portimonense, como é que viste? Olha, realmente foi um jogo, talvez também o mais péssimo do Portimonense esta temporada. Foi goleado frente ao Arouca por 4-0, um jogo onde a equipa não se encontrou, os setores não se interligavam entre eles, e o certo é que
não é muito preocupante, mas já começa a ser um bocado preocupante esta situação, e tal como o Armando frisou, já são apenas 6 pontos que separa da linha que dá acesso à liguilha e de 7 da descida. Portanto, como tal, há que levantar a cabeça e começar a repensar. Tem chegado reforço, o certo é que os resultados ainda não começaram a aparecer, e esta visita ao Bessa poderá ser aqui muito importante, quer para uma, quer para outra, e logicamente o Boa Vista, jogando em casa, tudo irá fazer para levar vencido este Portimonense, que realmente conseguiu um bom arranque de temporada, mas tem vindo por aí abaixo na tabela classificativa, somando derrotas atrás de derrotas. Portanto, há que ter atenção e ter algum resguardo daquilo que poderá vir daqui para a frente, mas não há dúvida que não é uma situação muito preocupante, mas que já começa a criar algum alarme de preocupação nas hostes do Portimonense. Esperemos que isso não aconteça, que o Portimonense consiga um excelente resultado no Bessa e que rapidamente dê a volta aos acontecimentos, porque necessitamos de uma equipa, e se o farem subir, quanto mais equipas estiverem no escalão principal do futebol português, melhor é para o Algarve e melhor é para o futebol algarvio também. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite e obrigado.